Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. Famílias fortes, igrejas fortes. Nós vamos enfatizar neste dia famílias fortes. O que é uma família forte? Porque nós temos muitos ideais e conceitos estranhos. Há pessoas que acham que a família forte é aquela família de comercial de margarina, né? Está todo mundo sentadinho, perfeitinho, bonitinho, arrumadinho, a vida é maravilhosa, as contas pagas, geralmente em uma mansão, porque essas coisas não são filmadas em casas simples, nem em barracos, né? Todo mundo saudável, sem doença, sem crise de relacionamento, sem crise conjugal, sem crise financeira. E algumas pessoas acham que família forte é aquilo, mas não é. Acompanhe comigo, por favor, Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pula agora para o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Pula para o versículo 10 de Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Que Deus aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Famílias fortes. Quando pensamos em família, irmãos, precisamos pensar na célula máter da sociedade. No primeiro projeto de Deus. A família, ela antecede a igreja, ela antecede os profetas, os patriarcas, ela antecede o reino de Israel. Porque Deus já vivia em família e ela é este projeto fantástico de Deus. Mas quando pensamos em famílias fortes, precisamos tirar da nossa cabeça algumas ideias fictícias. Que a família forte é aquela família que vive nababescamente, sem nenhuma dificuldade financeira, que viaja todos os anos, que tem um carro do ano na garagem, que vive em uma mansão. Esse é o conceito de família perfeita da sociedade capitalista. Mas nós não vivemos essa realidade. Vivemos crises, lutas, desafios, e famílias fortes enfrentarão isso, com a diferença de que essas dificuldades, esses obstáculos não a destruirão. Nós precisamos tirar da nossa mente aquele ideal de família perfeita, de família que não tem problemas, que não tem crises de relacionamento, que não enfrentará dificuldade, que não enfrentará perdas, porque a vida não é assim. A Bíblia não nos revela isso. E famílias fortes, ao longo da Bíblia, foram famílias que enfrentaram lutas, batalhas, adversidades, mas permaneceram juntas, firmes, e esse é o nosso ideal. Para pensarmos o que é uma família forte, nós precisamos sempre reforçar qual é o nosso ideal de família, a família monogâmica, a família construída entre homem e mulher. Eu tenho defendido isso e eu acho, pastor Lázaro, que a gente precisava colocar isso até na nossa declaração de fé, nos nossos estatutos, porque nós estamos vivendo um movimento e uma força cultural tão poderosa que isso tem sido questionada todos os dias na TV, no rádio, na escola, na universidade.
Semana passada eu tive uma aula de organização escolar. E aí trouxeram a professora para palestrar. Ela falou sobre uma masculinidade suave. Eu já fiquei preocupado. Masculinidade suave. E era para falar sobre a organização escolar. Ela não falou nada sobre a organização escolar. Ela falou sobre sociedade patriarcal, homofóbica, homoafetividade. Ela falou sobre perspectiva heteronormativa. E o tempo todo falando sobre isso. E nada de falar da organização escolar. Ou seja, ela aproveitou daquele momento para despejar toda uma roupagem ideológica. E muitas vezes os adolescentes ou jovens que estão na faculdade, 18, 19 anos, quando adentram uma faculdade pública, a primeira coisa que recebem são esses valores. Por isso que nós precisamos reforçar com nossos filhos, porque na TV você não assiste nada mais sem ver estas coisas. Não temos mais como esconder isso dos nossos filhos. Mas nós precisamos trabalhar qual é o padrão de Deus para a vida. Que é o casamento entre mulher e homem e mulher. E dizer, meu filho, isso não é desculpa para você maltratar ninguém, para você agredir ninguém, para você ofender ninguém. Mas esse é o nosso padrão. Esse é o nosso norte. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a gente vê certos movimentos e certas tolerâncias que flertam com a permissividade em nosso meio perigosas. Os irmãos todos têm conhecimento daquele ator da Rede Globo, Paulo Gustavo, que lamentavelmente perdeu a vida para o Covid. A gente lamenta isso dói em qualquer um de nós, porque é mais uma vítima da Covid. Mas os irmãos nas redes sociais estavam falando daquele rapaz como se fosse quase um servo de Jesus. Tem uma moça que joga no Palmeiras que falou que ele ia para o inferno. Cristo Jesus, pegaram ela para Cristo e estão crucificando. Porque nós não entendemos que o fato de uma pessoa ser boa, eu não duvido que ele tenha sido uma pessoa generosa, que ele tenha sido um bom filho, eu não duvido nada disso. Mas a Bíblia é categórica: aqueles que não nascerem de novo não podem herdar o reino dos céus. Os afeminados, os ladrões, os beberrões, os devassos, não têm parte neste reino. Por mais que você tenha respeito, você como cristão precisa respeitar todas as pessoas. Por mais que você deva ter amor, porque o amor nós devemos a todos. Nós precisamos deixar claro qual é o nosso ideal de fé e qual é o nosso ideal de família. Minha esposa volta e meia diz para nossa filha: filha, homem casa com homem, mas isso não é certo. O casamento, de acordo com a palavra de Deus, é entre homem e mulher. Minha filha tem 7 anos e a gente já ensina isso, porque nós precisamos redescobrir o ideal de família e família forte. E eu quero pensar com os irmãos sobre o primeiro ângulo, sobre o primeiro princípio, porque a Bíblia, queridos, não é um livro de receita de bolo. É um livro que trabalha princípios. Sua família, para ser forte, não precisa ser igual a do outro, porque famílias têm códigos de condutas diferentes. E nós precisamos parar de estar julgando e apedrejando a casa do outro, porque ela não segue de acordo com as nossas normas. Em uma família, é o homem que cozinha. Eu conheço muitos crentes que cozinham em suas casas, e eles não são menos homens por isso. Em outra família, é o homem que arruma a casa, que organiza. Isso não faz dele menor. Em uma família, não se assenta à mesa sem camisa, porque o pai não aceita. Normal, é a casa dele, as regras são dele. Em outra família isso já não é um problema, todo mundo senta sem camisa. Tem famílias que irmãos ficam sem roupa na frente do outro. Já há famílias que isso é um problema. São códigos de cada família, isso não é um problema. Mas quais são os princípios? Porque a Bíblia é um livro de princípios. Primeiro deles, que nós precisamos pensar quando queremos perceber qual é o ideal de família forte, é que a família, queridos, surge e tem como base o casal. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Família forte, casal forte, casamento forte, aliança forte, namoro forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque nascem os filhos, tem pais que colocam os filhos como base da família, sua família vai desabar. Tem mulher que esquece que é mulher, vira só mãe, está errado.
Você continua sendo mulher, sendo esposa. Seu marido também precisa de você. Homens que se esquecem que são maridos, vivem só como pais. Pais que vivem como se fossem sócios na criação dos filhos. E qual o problema disso? Os filhos crescerão e partirão, irão embora de casa e o seu casamento cairá. Porque vocês viveram durante 20, 30 anos como estranhos uns para os outros. E quando os filhos partem, há um abismo entre vocês. É por isso que volta e meia a gente vê, rapaz, fulano estava casado há 25 anos. Foi a filha casar, se divorciaram. Porque viveram como sócios na criação dos filhos. Isso está errado. A base de uma família forte é um relacionamento forte entre os pais. É manter a chama do relacionamento vivo. Mas tem pais que fazem tudo o contrário. Pega o menino, coloca no meio da cama. Isso com 1 ano, 5, 10, 15 dormindo com os pais. Está errado, irmãos. Porque ele vai ver coisa que ele não precisa ver e vai ouvir coisa que ele não deve. Porque você acha que ele está dormindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o cérebro não dorme. O que a gente ouve dormindo, a gente grava. Isso está errado. Se na sua casa a estrutura física não permite, veja um jeito disso ser modificado. Mas não permita que seu filho só durma em sua cama, ele sendo grande. Isso é ruim até para a autonomia dele. Eu trabalho no hospital, irmãos, na portaria, eu fico perplexo com algumas situações. Homens de 40 a 35 anos, que vão fazer uma consulta com o oftalmologista, e vão de mão dada com a mãe. E não está podendo entrar, porque em virtude da pandemia, só pode ter acompanhante acima de 60 e menor de 18. E a mãe fica furiosa, porque eu preciso entrar com meu filho, porque ele não sabe falar. Outro dia eu perdi a paciência com ele, disse, seu filho tem alguma necessidade especial? Ele disse, não. Eu falei, então deixa ele resolver o problema dele. E ela ficou lá na frente, parecendo um canário no ponteiro, de um lado para o outro, porque ela queria entrar com o bebê dela, que tem 40 anos. E o que me deixa mais perplexo, aquele homem não tinha vergonha nenhuma disso, rapaz. Como é que você vai fazer um grande, vai resolver as coisas, a mãe tem que estar do lado. Mas isso, irmãos, é porque ela não cortou o cordão umbilical. Tem mãe que vive assim para o resto da vida. Isso está errado. O filho precisa entender o lugar dele no relacionamento. Desde cedo. Quem tem filho pequeno sabe. Às vezes, se você vai dar um beijo na sua mulher, ou sua mulher em você, vê um menino pelo meio e quer separar. Corte logo. Não. Papai é casado com mamãe. Antes de você chegar, papai e mamãe já estavam aqui. E quando você partir e for embora, papai e mamãe vão permanecer juntos. Esse é o padrão. Mostre para eles que papai e mamãe estão juntos, até na educação. O filho, irmãos, é uma bênção, é uma herança de Deus. Mas se você não tiver cuidado, vai destruir sua família. Como é que seu filho chega para você, você diz não. A mãe vai e diz sim, na frente do pai. Desautorizando. Tem pais que viram rivais na educação do filho. A mãe diz sim, ele diz não. O pai diz sim, a mãe vai e diz não. Ainda diz assim, eu vou comprar para o meu filho sim. Você fez sozinho? É o meu filho. Um coloca de castigo, o outro tira. Desautorizando, desmoralizando o outro. Pichando o pai para os filhos. Criticando a mãe para os filhos. Vocês precisam estar juntos na criação. Sua mãe disse o quê? Não. Se ela disse não, é não. Seu pai disse o quê? Não. Então encerrou o assunto. Ainda que depois você possa argumentar o fulano, você não acha que deveria por esse, mas não faça na frente dele não, porque senão ele vai ganhar fôlego. E assim cresce dividindo o seu lar, e vai chegar na adolescência assim, chantageando você, pressionando, porque ele vai descobrir onde é a corda mais fraca, e vai trabalhar naquilo, e vai ficar velho daquele jeito, porque nós precisamos crer nisso. Famílias fortes vêm de relacionamentos fortes, de aliança forte, de relacionamento conjugal abençoado.
Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá a uma mulher, e serão ambos uma só carne. E eu vou dizer para vocês, adolescentes e jovens aqui, a consumação do casamento é o sexo, a ideia de se unir uma só carne, é um ato conjugal, até para o direito. Se você se casar e não houver relacionamento sexual, não houve consumação do casamento, não houve conjunção carnal. Por isso que a Bíblia defende o sexo dentro do casamento, e nós precisamos entender e defender isso. Casamento forte, família forte, nasce de um casal forte. Eu quero falar uma coisa para os adolescentes, os jovens e para os solteiros que estão aqui. Ter um relacionamento forte começa nas bases, pelos motivos pelos quais as pessoas se casam. Não case para fugir da casa dos seus pais, esse não é o motivo correto. Não case para ter sexo, isso não é o motivo correto. Não case idealizando o casamento, achando que seu casamento vai ser perfeito o tempo todo, isso não é o motivo correto. Não case com descrente. Por quê? Porque a Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E você sabe o que quer dizer jugo desigual? Na lei, no Antigo Testamento, era proibido se você colocar, havia um moedor de trigo. Quem já viu aqui um canavial, o boi puxando o moedor? Você coloca a canga no boi e ele vai girando, e à medida que ele vai girando, a prensa vai descendo. Havia um moedor de trigo que era da mesma forma em Israel. Era uma pedra, você colocava a cangalha, que na Bíblia o jugo é a cangalha, no pescoço do boi. A lei proibia que você colocasse uns juntos para moer o trigo, o boi e um burro. Por quê? Porque se você colocasse o peso suficiente para o burro, o boi ia levar na mãe, o boi é muito mais forte. Se você colocasse o peso suficiente para o boi levar, ia matar o burro, porque o boi é muito mais forte. Qual é o princípio que a Bíblia está dizendo? Se você casa com o incrédulo, você vai carregar mais peso que o outro, você vai sofrer mais. Se dentro de um casamento com os dois crentes, você já tem seus desafios, imagine com o incrédulo. Como é que vai ser a criação dos filhos? Você está ensinando o Pai Nosso, o pai está ensinando a balada. Eu estou falando isso porque, via de regra, na maioria das vezes, são o casamento misto. Geralmente a moça é crente e o pai é descrente. Mas também é o contrário. Lá na igreja nós temos pessoas, homens crentes, que a mulher não são cristãs. Como é que você, tendo a oportunidade, você assume esse risco? Se você assumir, aí procura o pastor. Pastor, minha filha, não faça isso. Não, mas eu estou apaixonada. Vai sofrer. Julgo desigual. A Bíblia está dizendo não, não vá. Porque deixará o pai, se unirá e serão ambos uma só carne, queridos. Eu me lembro que quando eu estava para casar, aqui na igreja, a gente sempre ouvia de muita gente que o casamento é um fardo. Uma vez a irmã disse assim, é uma cruz. Olha que conceito terrível dizer para os adolescentes da igreja, o casamento é uma cruz. A irmã Cleide, que está ali, foi uma das irmãs que disse para a minha irmã Lúcia também, disse, não, casamento é uma bênção, vai depender de vocês. Se vocês fizerem as coisas corretas, vocês vão crescer juntos, vai ser uma felicidade só. Essa ideia de que o casamento é uma cruz, é um fardo, depende de cada um de nós. Então não se deixe abalar, nem se deixe orientar pelas experiências amargas dos outros. Relacionamento forte, queridos. Famílias fortes começam de alianças fortes, relacionamentos conjugais fortes. Estar com o outro, não esquecer que nós somos homens e mulheres, mesmo com os filhos. E é desafiador quando a gente tem os filhos, porque as demandas dos filhos chegam empurrando a nossa para o lado, e se a gente não tiver cuidado, não temos tempo mais um para o outro. Os filhos crescerão, queridos, e nós precisamos atentar-nos cada vez mais para a base da família. Pais equilibrados, filhos equilibrados. Pais desorientados, filhos desorientados. Essa é a máxima mais certa do mundo. Os irmãos sabem que o Colégio de Meã está agora com um convênio com a Polícia Militar e tem a presença da Polícia Militar na escola. Não é um colégio militar, é um colégio com presença militar, é diferente. E um irmão lá da nossa igreja estava trabalhando, participando, ele já é aposentado da polícia, né? Estava trabalhando lá, cooperando.
Ele disse: pastor, todo jovem adolescente problemático lá, violento, bagunceiro, todos têm uma característica em comum: a casa é uma tragédia. É pai bêbado, é mãe negligente, é pais que se matam, que se ofendem, que se agridem. O lar é uma destruição. Qual o reflexo disso? Desequilíbrio familiar. Eu tinha um professor, professor Paulo Fraga, foi professor da minha esposa também, hoje ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele fez uma pesquisa no presídio Ariston Cardoso de Ilhéus. 80% dos presos detestavam seus pais. Você sabe por quê? Porque a maioria nem sequer tinha o nome do registro no pai. O nome do pai no registro. A Secretaria Estadual de São Paulo fez um levantamento: 30 mil crianças matriculadas não têm o nome do pai no registro, porque tem 30 mil cafajestes que não registraram. Como é que esse jovem vai crescer se não tem um pai em casa? A figura do pai, irmãos, é importante. Nós não podemos deixar de lado, não. Para orientar o menino, para mostrar para ele como é que um homem anda. Desculpe a expressão, mostrar para ele que menino faz xixi em pé. Essas coisas precisam ser aprendidas em casa. E essa ausência, irmãos, nós pagamos o preço todos os dias da falha em casa, do lar destruído, a começar do relacionamento. Como é que você quer ter uma família forte se seus filhos ouvem palavrões, agressões, violências, gritos dentro da sua casa? Você precisa ter moral para um dia que seu filho levantar a voz, você dizer assim: quando foi que você me viu gritar com sua mãe? Então não grite não, porque aqui se eu não grito, por que você vai gritar? Para mostrar, irmãos, o padrão de casamento que nossos filhos precisam ter. O pastor Antônio Carlos sempre dizia algo interessante. Eu estudei no Lourdes Veloso e no Amélia Amado. Hoje não, que hoje está quase deserto. Escola pública está todo mundo fugindo. Mas quando eu estudei, os irmãos se lembram, o estadual, haviam 4 escolas ali, pastor Lázaro. O Colégio Estadual de Itabuna, o Amélia Amado, o Lourdes Veloso e o Heraldo Tinoco. Dava o horário da saída, 11h30 da manhã, você tinha mais de 2.000 alunos saindo ao mesmo tempo da escola. Era uma multidão, uma coisa assim impressionante. Haviam malandros que ficavam ali no Itabunão e na porta, já esperando as meninas saírem da escola, com a bermuda no meio das pernas, geralmente com a camisa no ombro. Eu sempre me lembro do meu pai, que queria matar meu pai, colocasse a camisa no ombro e um passarinho na mão. Aquilo para meu pai era a morte. E ele sempre dizia isso para mim. O pastor Antônio Carlos uma vez disse isso: ele está vendo, passando com ele. Sabe por que as moças, jovens e adolescentes de nossas igrejas procuram aquele tipo de indivíduo? Porque nunca tiveram um referencial de homem em casa. Nunca tiveram um referencial de carinho masculino em casa. Nunca tiveram um referencial de caráter masculino em casa. O primeiro que faz assim, ela se entrega. Porque o padrão de homem que minha filha vai almejar é o que eu sou. Porque é o que ela vê todos os dias. E nós temos 2 reflexos, ou este ou negativo. Triste do pai, que a filha disser: Deus me livre de casar com um homem como meu pai. Deus me livre de minha filha dizer isso de mim. Deus me livre e guarde desse mal, porque foi sinal de que eu não fui um bom marido para minha esposa. Nós precisamos pensar nisso. Segundo princípio, irmãos, na família forte, cada um cumpre o seu papel. E a Bíblia é clara nisso. Paulo aqui está falando sobre os deveres domésticos, sobre os deveres do lar. Eu pulei a parte do servo porque nosso foco mais aqui é familiar. Porque na igreja primitiva, na igreja na sua origem, havia muitos escravos que eram parte da família, que eram parte da dinâmica do lar. Por isso Paulo agora vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Eu tenho visto filhos querendo cuspir fogo e arrotar brasa na igreja, mas não conseguem honrar o pai e mãe. E nós temos um desafio como sociedade ainda maior, irmãos. Nossos pais estão envelhecendo.
A pirâmide demográfica do Brasil mudou. Até a década de 80, 90, o Brasil era conhecido como um país de jovens. Isso vai mudar. Nós, nos próximos 10 anos, teremos mais gente acima dos 50 anos do que menores de idade. A pirâmide demográfica está mudando e o desafio nosso é cuidar dos nossos pais na velhice. Quando eles se tornam incapazes, muitas vezes, precisando de mais auxílio, de mais orientação, de mais presença. Porque tem filhos crentes que vivem como se fossem órfãos de pais vivos. Isso é pecado. Semana passada um irmão conversava comigo, disse: pastor, eu não sei o que eu faço. Eu sou o filho mais velho, moro em cima da casa de minha mãe. Eu preciso estar ligando para os meus irmãos, para dizer: fulano, vim aqui fazer uma visita à sua mãe. Mãe está cobrando sua presença. Sabe o que o irmão dele disse para ele? Pare de me ligar. Mas pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço, canta, pula, dá rodopio e é incapaz de fazer uma visita a seu pai e a sua mãe. Esses são os dias que nós temos vivido e isto é pecado. Eu, irmãos, até brinquei com Bolinha outro dia. Falei assim: quando eu ficar velho, eu quero que meus filhos sejam como Bolinha. Só mais calminhos do que ele, mas igual a ele. Porque pense num filho preocupado, cuidadoso. Ele vai, eu vejo ele viajar, está preocupado com os pais. Porque é assim, irmãos. E estou dando o exemplo dele, eu sei de muitos aqui, Marcelo também. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Filhos que na igreja estão cantando, gritando, tocando, mas em casa querem derrubar a casa quando o pai diz não. Me lembro de uma moça que deixou de tocar na igreja por causa disso. A gente foi fazer uma visita aos pais, o pastor disse a ela assim: em tempo isso, a sua filha é uma benção. O pai disse: só se for lá, porque aqui quer me engolir cada vez que eu falo uma coisa. Imagine com que cara o pastor ficou, né? Aí o pastor disse: então desse jeito, ó, encerra o expediente. Não pode cantar, não pode tocar na igreja. Não pode, irmão. Se você não consegue obedecer aos seus pais, honrá-lo. E honrar, queridos, é mesmo discordando. Mesmo discordando. É um respeito reverente que você precisa ter aos seus pais, porque é o primeiro padrão de autoridade que a Bíblia nos ensina são os pais. E muitas vezes seus pais, mesmo idosos, a limitação chega, as dificuldades chegam. Eu me lembro de um filme com Ed Murphy, a creche do papai. Tem uma cena que o menino está aprendendo a usar fralda. E o pai tem que limpar, o pai está com nojo. E ele diz algo interessantíssimo. Ele diz: olha, peça a Deus que se você precisar, seu filho um dia te limpe. Disse alguma bobagem? Não, porque esse dia pode chegar, irmãos. Se seu pai precisar que você limpe, dê um banho nele, dê. Porque muitas vezes ele deu em você. Deu em você também. Lembre-se disso. Nós que somos pais hoje, compreendemos a dimensão sacrificial que é ser pai e ser mãe. Por isso o nosso dever bíblico de honrar o pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Há uma divisão que geralmente nós fazemos nos 10 mandamentos. Nós sempre falamos que os 4 primeiros falam da nossa relação com Deus. Não farás imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, guarde o 7º dia. Mas este é o primeiro mandamento que nos coloca na referência com o próximo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Este é o primeiro mandamento com promessa. Eu vejo, irmãos, idosos precisando ir ao médico pegar um remédio porque ninguém em casa vai com ele. Às vezes com limitação física, aquilo me dói porque eu acho cruel. Está com dificuldade de andar e precisa de um remédio na farmácia popular. Não tem ninguém em casa para dizer: não, minha mãe, eu pego para você. Para você não precisar se deslocar daqui para o centro da cidade. É impressionante isso. Outro absurdo. A maioria das vezes que os idosos são agredidos, sofrem violência ou golpes, são de parentes próximos. Depois que o INSS inventou esse negócio desse empréstimo consignado, meus irmãos, isso foi a treva para muitos idosos, viu? Porque o que tem de filho dando golpe,
tomando empréstimo e não pagando, é um absurdo. E o pai, muitas vezes, não quer dar queixa, porque não quer ver o filho na cadeia, prefere sofrer o dano, o que torna isso ainda mais grave e mais cruel. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Na família, cada um tem seu papel. Filho, o seu local é de obediência. Você está sob a tutela de seus pais, a casa de seu pai. A cama que você dorme foi seu pai que comprou. A comida que você não sabe de onde veio, não veio por mágica não. Veio por suor derramado de seu pai, por isso honre. Respeite a casa de seu pai. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Irmãos, é uma via de mão dupla. Na lei romana, um pai poderia matar um filho e isso não era considerado crime. Porque ele era a cabeça do lar. Ele tinha o poder pátrio. A palavra dele em casa era a última. Se um pai matasse um filho, isso não era crime. O que o cristianismo traz de diferente? Sim, não são só os filhos que têm obrigações. Os pais também têm obrigações em relação aos seus filhos. Não provocar a ira. Como é que a gente provoca a ira? Comparando. Fulano é fraco. Eu gosto de Zé, que Zé é valente, explode, troca logo o soco. Esse aqui é um banana. Provocando a ira. Deixa de ser besta, menina. Arruma esse cabelo. O tempo todo em cima da menina. Essa menina não tem um namorado. Se namora demais, está errado, né? Mas se não namora, deixa a menina. Talvez ela esteja fazendo algo que você não fez. Foi ter equilíbrio, saber o momento certo. Implica com a roupa, implica com o cabelo. Quer que a filha tenha um cabelo. Se o cabelo é liso, quer que enrole. Se enrole, quer que alise. O cabelo da sua filha, você não pode cortar. Se sua filha tem 17, 16 anos, você não pode cortar contra a vontade dela, porque isso configura lesão corporal. Sabiam disso? É crime. Porque é parte do corpo dela. Ela tem 17, 18 anos, por que você vai cortar o cabelo dela à força? Pais que são brutamontes em casa, provocando a ira. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? A maioria das crianças que você vê na rua tem casa, tem pai e tem mãe. Por que estão na rua? Porque fugiram da violência, da barbárie. Isso é estatístico. Quando a Bíblia fala para disciplinar, está falando para corrigir. Mas no Senhor, não é soco, não é pontapé, não é bater de fio, não é espancamento, porque isso é pecado. Por isso que está cheio de moças doidas para fugirem de casa com o primeiro que estalar o dedo. Porque em casa é só violência, é só pancadaria, não tem conversa, não tem diálogo. Irmão, seu filho está crescendo, tem 13, 14, 15 anos. Nessa idade é melhor que você tenha mais um papo reto com ele, como diz os adolescentes aí. Converse mais, castigue mais, tire o celular, corte a internet, mas evite o espancamento, porque ele é grande. Porque isso não vai produzir os resultados que você quer. Nós estávamos numa reunião lá na igreja, e o pastor falando sobre pais e filhos, e um pai lá no meio perguntou assim: pastor Clodoaldo, como é que eu faço para me aproximar de minha filha? Ela é muito arredia, muito afastada. Aí o pastor disse assim: olha, irmão, quantos anos tem sua filha? 17. Está um pouco tarde para o irmão pensar em se aproximar de sua filha, porque o ideal não é que você não consiga, não. Você deve se esforçar, porque antes tarde do que nunca. Mas o ideal é que você venha, desde a infância, tendo um relacionamento próximo com ela. Porque isso precisa ser cultivado, irmãos, ao longo dos anos. Para que você tenha mais próximo, para que seus filhos não te respeitem e não tenham medo de você. São coisas completamente diferentes. Talvez seus pais tenham criado você para que vocês temessem ele, tivessem medo, porque eram torturadores. Soco, colher quente, isso é tortura, isso não é educação. Muitas vezes a gente quer reproduz o que é bom. Se seus pais passaram do limite, perdoe eles, mas não reproduza os malefícios que os seus pais fizeram com você. Por isso, não provoque a ira dos seus filhos. Esteja próximo. Eu me lembro, sempre faço referência a Bolinha, porque Bolinha se lembra disso. Quando nós recebemos a associação aqui no CAIC, o pastor Pedro Chagas foi um dos preletores.
Uma das coisas mais fantásticas que ele me disse, eu era um garoto, me disse não, disse para todo mundo, tinha 14, 13 anos, quando a filha dele, uma vez no carro, tinha 13, 14 anos, estava indo no carro com ele, disse assim, pai, eu estou apaixonada por fulano, um menino lá da igreja. Ele parou, quase bate o carro, porque na mente do pai, aquela menina de 13 anos é uma menina ainda, né? Mas ela estava apaixonada por um menino da igreja. Mas o que consolou mais ele? Ela teve coragem de dizer aquilo para ele, porque sabia que ele não ia fazer um escândalo, derrubar a casa, fazer nada. E ele pôde fazer o que, irmãos? Orientá-la, dizer que é normal naquela idade ter essas apaixonites, mas que isso ia passar, que ela precisava esperar, crescer, que ela ainda era uma criança em fase de transformação. O fato dele estar próximo deu a oportunidade de o quê? Dialogar. Mas se ele fosse um brutamonte, ela nunca falaria isso para ele. E há mães também, irmãos, que provocam muito a ira, principalmente das filhas. É normal que você tenha um certo conflito com sua filha à medida que ela cresça. Sua filha começa a mexer nas suas roupas, vai mexer nos seus sapatos, quer usar os seus brincos, quer rivalizar com você muitas vezes em certas situações. A mãe muitas vezes olha para si, já vê o reflexo da idade, vê a filha plena. Então assim, é natural que haja algum tipo de conflito, mas você é a mãe, lembre-se disso. Você é a autoridade. Chame ela à conversa, oriente, esteja próximo, fale de sua filha, fale com ela sobre as coisas do mundo, sobre o ideal de Deus, sobre o propósito de Deus para o casamento. Converse com ela, esteja próximo, que você terá uma amizade para toda a vida com sua filha. Eu vejo mães aí que andam de braços dados, rapaz, para cima e para baixo, vai comprar, vai na feira, vai em tal lugar, o tempo todo grudadas, porque um relacionamento cultivado ao longo dos anos. Uma família forte, irmãos, se constrói quando todos cumprem o seu papel. Os filhos não são pai dos pais. Os pais não são filhos. Não permita que seus filhos gritem com você. Você pode ter 100 anos. Você ainda é pai. Filho, seu pai pode ter 100 anos. Respeite, ele é seu pai. Respeite. Isso eu aprendi, minha mãe está ali. Já falei para os irmãos, a maioria sabe aqui, meu pai tinha muito problema com bebida, mas minha mãe nunca permitiu que nós o desrespeitássemos. É seu pai, respeite. Passar por ele, peça a bênção. Eu ensino, minha esposa ensina minha filha a pedir a bênção. Tem gente que acha isso cafona, não é? Mas até hoje, antes de dormir, peça a bênção do seu pai, peça a bênção da sua mãe, vamos dormir, Deus abençoe minha filha. Vamos orar, filha, vamos. Ela sempre diz, você ora. Vamos orar, filha, você ora. Não, hoje é você. Porque a gente precisa, irmãos, criar uma cultura e um relacionamento, um laço tão forte que nossos filhos entendam que em casa haverá compreensão, haverá misericórdia, haverá compaixão. Porque todos esses são valores o quê? Cristãos, que nós precisamos cultivar no nosso lar. A gente não precisa derrubar a casa cada vez que nossos filhos falhem, errem. Uma família forte, cada um cumpre o seu papel. Você que é avô, que é avó, cumpra seu papel de avô, de avó também. Dar doce escondido, isso é normal. Eu não vejo como estranheza isso não. Você não briga com seus pais porque seus pais fazem isso não. Às vezes você se choca e diz assim, meu pai era tão rígido comigo, porque ele era seu pai. Do seu filho ele é avô, a função dele é outra. Ele tem um amor muito mais relaxado, porque a obrigação de educar não é dele, é sua. É por isso que ele trata os netos com muito mais suavidade. Porque ele é avô, ele não é pai. Além disso, a idade tende a nos abrandar, a nos tornar mais tolerantes. Então pense nisso também. Não precisa estar brigando. Você que é nora, ficar brigando com seu sogro, com sua sogra, porque deu um doce a seu filho. É avô. Daqui a uns anos é você que vai estar fazendo isso também. Tenha compreensão. Tolere, converse, não precisa estar derrubando a casa por causa disso, porque cada um precisa cumprir o seu papel na família. Irmãos, eu quero dizer uma coisa que nós precisamos restabelecer no nosso lar: a figura da mesa. Nós nos influenciamos muito pela cultura norte-americana, pela cultura dos Estados Unidos, e lá, desde a década de 50, eles têm uma cultura de comer de frente à TV. Isso é cultural lá. Isso é um erro. Nós precisamos redescobrir o papel da mesa.
Minha esposa gosta de mesa posta. Não sei se os irmãos já viram algumas postagens. Tem um dia que ela faz cada mesa lá. E a Alice gosta também de arrumar. Mas uma coisa que ela sempre firmou é que a gente, na hora de almoçar, não esteja assistindo TV. Hora do almoço é hora do almoço. Não é para estar mexendo no celular, porque nós estamos almoçando. É hora de diálogo, é hora de conversa, é hora familiar. É fácil isso? Não, mas a gente precisa lutar para vencer isso. A Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa que demonstrou que jovens que almoçam com seus pais têm 4 vezes menos chance de usar droga. 4 vezes menos. Por quê? Porque a mesa possibilita o diálogo. A mesa possibilita a conversa. Sente com seus filhos, coloque a mesa, faça do momento de refeição um momento em família, ore, leia a palavra de Deus, coma junto. Olha o que o Salmo 27 nos diz: os seus filhos ao redor da sua mesa. Isso é uma bênção que nós temos perdido, porque queremos sentar assistindo, fulano matou, estuprou, houve um assalto e não sei. É sério que na hora do almoço você quer ver isso? Sente, converse, dialogue. Vamos restaurar o poder da mesa, da comunhão no lar, para que nós possamos colher o fruto de famílias fortes, irmãos. Por isso, família forte vem de um casal, de um relacionamento conjugal forte. Uma família forte é uma família na qual cada um cumpre o seu papel. Uma família forte vive na dependência de Deus, irmãos. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. As armadilhas do diabo. Os irmãos volta e meia ouvem que há uma investida sistêmica, maligna contra a família. Porque ao derrubar a família, a gente destrói a sociedade. É por isso que nossa sociedade está tão podre. Eu me lembro que garoto, eu fui com minha mãe, acho que foi em Gitaúna, e lá as pessoas dormiam com as portas abertas. Não havia crime, não havia assalto. Por quê? Porque era naquele tempo que o pai disse: benção a maninha, benção a painho. Entrava dentro, homem velho, entrava dentro de casa, dizia: benção meu pai, benção minha mãe. Havia um respeito, e esse respeito hierárquico refletia-se na sociedade. Como nós vivemos num caos na família, nós temos um caos na escola, um caos na política, um caos na sociedade. Por isso que nós precisamos refletir os valores do reino. Nós precisamos viver como famílias na dependência de Deus, irmãos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o nosso maior desafio como cristãos não é sermos crentes da porta para fora da nossa casa, mas é em casa. Porque eu posso enganar muitos irmãos aqui, mas minha esposa me conhece. Eu não tenho como ocultar o meu comportamento o tempo todo. Eu não tenho como camuflar. Lá eu revelo quem eu sou. Diz aquele adágio popular: quer conhecer alguém, vai comer sal junto, não é? Vai dividir o feijão, que você vai conhecer esta pessoa. Refletir, irmãos, os valores do rei. No lar você precisa ser um pacificador, porque faz parte da ética do reino de Deus. Ser puro de coração, ser manso. Aí você fala: eu sou manso, mas não sou besta. Não, é que você não entendeu o que é ser manso. Ser manso é ter sido domesticado por Deus. Você era uma fera, mas depois que encontrou Jesus, você se tornou manso, porque Jesus te domesticou. É ser pacificador, puro de coração, misericordioso dentro do lar, é refletir o amor, a paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio em casa. Esse é o nosso desafio. É fazer do nosso lar, queridos, a nossa primeira igreja e a nossa família o primeiro ministério. Nós estamos cheios de crentes com atividade enorme na igreja, com ativismo, porque o meu ministério e a casa pegando fogo. E eu sempre repito esse exemplo. Já olharam o nome dos traficantes no Rio? Elias, Oséias, Isaías. Por que os traficantes no Rio têm esse nome, irmãos? Porque os pais são o quê? Isso é uma vergonha. O pai com a Bíblia debaixo do braço e o filho com um fuzil, um AK-47 dando tiro na polícia.
Porque muitas vezes, segunda está na Assembleia, terça está na Quadrangular, quarta está na Pentecostal, quinta está na Batista, sábado está na Presbiteriana, domingo está na Metodista. É o tempo todo na igreja e pouco tempo com sua família. Isso está errado. Meu primeiro ministério é onde? Em casa. Há um adágio mormon, tem um provérbio mormon, né? Os mormons são muito poderosos nos Estados Unidos. A religião mais rica que existe até um estado lá, o estado de Utah, é um estado mormon, legislação mormon, tudo mormon. Há um provérbio que diz que nenhum sucesso fora de casa justifica o fracasso na família. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso na família. Nós estamos cheios de exemplo na Bíblia, de muita gente grande na Bíblia, cuja família foi um desastre. Davi, o homem segundo o coração de Deus, poeta, guerreiro, estadista, músico, um gênio, mas a casa, uma destruição. Aminon violentou Tamar, Absalão matou Aminon, depois Absalão invadiu Jerusalém, tentou matar o pai conseguiu fugir, abusou das mulheres do seu pai, trazendo humilhação à sua casa, mesmo depois de Davi vivo, Adonias, seu filho, já queria ser promovido a rei, ele vai e unge Salomão, Salomão depois fica com medo da articulação de Adonias e ordena a morte de Adonias. Essa é a família de Davi, um retrato grotesco. Sacerdote Eli, os filhos se prostituíam no templo, roubavam das ofertas, ele sabia de tudo, calado. O resultado, os irmãos sabem, morte dos filhos, morte de Eli, foi-se a glória de Deus, uma destruição. Samuel vai, preste atenção nisso, muitas vezes a gente não atenta. Samuel é levantado por Deus para advertir o sacerdote Eli. Deus fala a ele vai até Eli e mostra que a casa de Eli desapareceria. Certo? A casa de Eli desaparece. Samuel então se torna juiz e sacerdote de Israel. Sendo Samuel já velho, os filhos de Samuel foram eleitos juízes, mas prevaricaram no juízo, receberam suborno. Os filhos de Samuel. E é por isso, esse é um dos motivos pelos quais Israel vai pedir um novo rei. Porque houve uma ruptura na sequência dos juízes. Porque os filhos de Samuel eram ladrões. O homem cuja palavra não tocava o solo. Irmãos, há uma expressão no livro de Samuel que diz isso. Nenhuma das palavras de Samuel tocou o solo. Todas se cumpriram. Mas os filhos eram ladrões, corruptos. É esse reflexo que nós, irmãos, precisamos nos preocupar. Por isso que nós precisamos criar nossos filhos, nossa família, na dependência de Deus. Na dependência de Deus, usando toda a armadura de Deus, a oração, a leitura da palavra, o testemunho, a fé. Tudo isso nós vamos tomar para fortalecer a nossa família. Nós vamos orar para que Deus fortaleça o nosso casamento nos momentos de luta, de adversidade. Nós vamos orar com os nossos filhos ao dormir, dizer: Jesus, abençoa meu filho, faça dele um servo teu. Eu não quero ver meu filho na droga, eu não quero ver meu filho no mundo. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Lembre-se disso. Você vai orar por isso, você vai tomar a palavra de Deus como espada do Espírito, para lutar pela sua família, nos momentos de crise, de adversidade, nos dias em que o amor pelo seu cônjuge não estiver tão à flor da pele. Há jovens que têm um ideal que todo o tempo todo, vai estar amando nas nuvens o seu cônjuge. Deixa de ser inocente, não é assim. Há dias difíceis, há dias de aborrecimento mútuo, de tristeza, de chateação, faz parte. Mas é nesse dia que eu, como marido, sou desafiado a amar a minha esposa como Cristo amou e a si mesmo se entregou, um amor sacrificial. É nesses dias, querida, que você precisa ser submissa a seu marido, como a igreja deve ser submissa a Cristo, como ao Senhor.
É nessa dimensão, é nesses dias que nós somos desafiados. Não é no dia do love, não. Não é no dia da segunda lua de mel, não. É nos momentos de crise. A W. Tozer, famoso escritor, sou apaixonado por ele, tem uma frase que ele disse assim: alguém foi até ele e disse que não queria mais conviver com a esposa, que queria pedir o divórcio. E ele respondeu o seguinte: Jesus nos ensinou a amar uns aos outros. A Bíblia diz: ame a vossa esposa. Se você não consegue amá-la como esposa, ame-a como a próxima, porque ela é a pessoa mais próxima de você. Se você não consegue amá-la como a próxima, ame-a como inimiga, porque Jesus disse: amarás aos vossos inimigos. O que você não pode é deixar de amar. Irmão, se nós cumpríssemos isso, nossas estatísticas de divórcio não estariam iguais à do mundo. É ser cristão, irmãos, na essência. Somos cheios de crentes professos. Cheios, o Brasil está assim, ó. Mas é ser cristão na essência. É viver estes valores, irmãos. Tomar toda essa armadura para permanecermos inabaláveis, firmes, embraçados, melhor dizendo, com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o maligno lança dardos, querido. Muitos dardos sobre o seu lar, sobre a sua vida. Por isso que você precisa vigiar. Por isso que você precisa tomar tendência. Por isso que você precisa, irmãos, se policiar. Como é que você é casado e sua mulher não pode tocar no seu celular? Tem o que lá? Um bicho, algo secreto? Você tem senhas secretas, vive ocultamente. Isso é pecado. Isso vai gerar embaraço. Sua mulher não pode tocar no seu celular, que você sai correndo. Por que você está escondendo? Isso é embaraço. Nós somos crentes, somos filhos da luz. Vigie o seu lar, tome o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Você é casada e tem um colega todo pegajoso com você, corte isso. Ah, mas ele é engraçado, corte. Seu marido vê e vai gostar, já vai gerar um disse-me-disse. Tem que parar com isso. Apague, irmãos, os dardos inflamados do maligno que vem sobre nossa casa. É gente querendo te passar mensagem, conversar com você. Eu fui trabalhar no hospital, o primeiro dia de trabalho que eu estou lá, os colegas com brincadeira, sempre tocava o telefone, né? Aí tocou um telefone, uma voz feminina disse assim para mim: ah, porque eu gostei muito de você, eu quero conhecer você. Eu falei assim: não precisa nada não, desliguei o telefone. Eu falei assim: não quero conversar não, desliguei o telefone. Na segunda vez era um colega meu, colega de trabalho. Ligou para mim, falando tanta besteira. Aí eu falei assim: não quero conversa não, estou no trabalho, desliguei. Um dia na reunião de trabalho, ele disse: velho, botei fé em você, viu? Porque falei que queria namorar com você e você cortou. Você já pensou se eu dou brecha, dou ousadia para ele? Era um colega meu brincando. Da primeira vez, não. Eu tenho quase certeza que não era, mas da segunda era ele. Por isso que a gente precisa, irmãos, não dá margem. Às vezes você fica com o ego inflamado porque alguém disse que você é lindo, que você é linda. Corte isso. Corte conversa, porque isso não vai dar certo. Por isso que nós precisamos abraçar a espada do Espírito, para que possamos resistir no dia mau, irmãos. Porque o dia mau virá sobre nossa casa. Tem vindo sobre a casa de tanta gente, irmãos. Haverá o dia da crise financeira, Deus te livre disso, mas muitos casais passam por isso. Haverá a crise da saúde de um dos dois. Quantos casamentos em que um dos dois adoece? Ah, eu não estou aqui, eu não sou enfermeiro nem enfermeira, eu estou aqui para cuidar de doente, não, cai fora. Lá e sempre brinca comigo, disse assim: parece que foi-se o tempo em que se dizia na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. As pessoas não querem mais isso não, mas são as pessoas. Nós precisamos querer, porque esse dia chega. Uma irmã uma vez confessou, conversando comigo com o Lai, disse: irmão, eu passei uma dificuldade tão grande na minha vida. O marido dela enfrentou, depois da aposentadoria, uma depressão terrível, absurda. Ele estava tão, irmãos, doente, sofrendo tanto, que as roupas, as cuecas dele, pastor, tinham que ser lavadas em água mineral, passado o ferro e guardadas na geladeira, porque ele achava que haveria alguma contaminação. Para os irmãos verem o nível de doença. Durante 8 ou 10 meses, aquela irmã não teve intimidade sexual com seu marido. 8 ou 10 meses, irmãos.
mas ela enfrentou, sustentada por Deus, porque ela estava doente. Pense numa mulher de oração. Pense numa pessoa dedicada. Era ela. E enfrentou uma barra dessa. E são muitos nossos irmãos que enfrentarão. Por isso que nós precisamos nos revestir de toda essa armadura. Porque vamos enfrentar dias maus. E esses dias maus, irmãos, quando são vencidos na presença de Deus, fortalecem a nossa família. Fortalecem a nossa união. É isso que nós precisamos pensar. Porque os dias maus chegarão. E nós precisamos estar juntos. O exército romano foi essa potência, essa armadura que Paulo faz, ele está tomando por imagem, a imagem do soldado romano. O exército romano foi essa potência, foi essa força, porque a sua força vinha do grupo. Todos os exércitos inimigos que queriam vencer o exército romano, a primeira coisa que eles precisavam fazer era isolar uns dos outros, porque nenhum exército na face da terra soube lutar tanto unidos. Escudo a escudo, espada a espada. Quando os inimigos disparavam os dardos, todos eles gritavam, deitados, ensaiavam isso várias vezes, escudo para cima, e todo mundo se agachava. Andava todo mundo no mesmo passo, porque a força estava no grupo. Esta, irmãos, é a vitória do cristão. Famílias fortes trarão igrejas fortes, porque a igreja é reflexo da família. Quando a família vai bem, a igreja vai bem. Quando a família vai mal, a igreja é um desastre. Porque nós não podemos admitir o contrário, irmãos. Eu não posso admitir que um líder esteja bem na igreja e sua família em bagaço, destruída. Eu não posso aceitar que o tesoureiro da igreja seja uma bênção aqui e sua família em frangalhos. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa diminuir o ritmo do nosso ativismo, não é da nossa atividade ministerial, do nosso ativismo religioso para cuidar dos nossos. Porque nós precisamos sempre lembrar do que Paulo nos disse. Se alguém não cuida dos seus, nem da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Que Deus nos abençoe neste dia, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais uma vez estarmos na tua presença, Pai. Te louvamos pela saúde do teu servo, que está aqui de pé juntamente conosco. Te louvamos pelos teus filhos, todos que estão aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e se estamos aqui com saúde é pela tua graça. Clamamos, Senhor, a tua proteção sobre nossos lares, Senhor. Chacoalha nossas vidas, nos alerta para que possamos cuidar uns dos outros, para que nossos lares sejam o nosso primeiro ministério, para que na nossa casa haja louvor, haja adoração, haja misericórdia, haja compaixão, haja culto, e seu nome seja glorificado em nossos lares, Pai. Nos ajuda a sermos o marido que o Senhor quer. Ajuda as tuas servas, Senhor, a ser esposa segundo o seu coração. Ajuda os filhos a honrarem a seus pais nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Nos dê sabedoria dos céus, Pai, para que não provoquemos a ira dos nossos filhos, mas que possamos criá-los na disciplina, na orientação do Senhor, Pai. Abençoa esta igreja. Abençoa todas aqui as famílias reunidas. Abençoa as mães que muitas vezes, Pai, criam sozinhas seus filhos. Dá a elas força, compreensão, poder espiritual para que possam influenciar a seus filhos, Pai. Abençoa aquelas que estão enfrentando o jugo desigual no lar. Dá a elas, Pai, a resignação, a sabedoria para que possam, sem palavras, ganhar os seus maridos incrédulos. Ajuda elas nos momentos de dificuldade, de desânimo, de tristeza. Que a tua graça nos sustente em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Nos dê um resto de noite na tua presença. Possamos hoje, Senhor, agradecer a Deus, agradecer a ti, Senhor, melhor dizendo, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Possamos celebrar isso sempre, porque isso é projeto teu, isso é dádiva tua, e é bom para o homem gozar, Senhor, destes momentos familiares. Abençoa esta igreja, Senhor. Dá a ela, Senhor, a prosperidade que ela tanto precisa. Abençoa o teu servo pastoreando esta igreja. Dá sabedoria a ele. Ilumina ele a cada dia, Senhor. Orienta teu servo, Pai, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor trouxe ele aqui para abençoar esta localidade, Senhor,
para que almas possam ser ganhas, Senhor, transformadas no poder do sangue de Jesus. Todas estas graças nós te suplicamos em nome do seu Filho amado Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Os irmãos vão sentar-se, vão aguardar mais uns minutinhos. Palavra abençoada que o Senhor colocou no coração do pastor Luciano e ele trouxe ao nosso, que com certeza essa semana, mais uma vez, nas nossas casas será diferente, porque o importante é ouvir e praticar. E muitas coisas que foram faladas, nós com certeza vamos colocar em prática nas nossas famílias. Gostaria de convidar ainda nossa irmã Kelly, não está aqui, nosso irmão Wellington e o pastor Luciano também. Nós iremos entregar em nome do ministério, da família desta igreja, em nome desta igreja, uma singela lembrança deste dia tão memorável e tão abençoado que o pastor esteve aqui conosco. É sempre um prazer ter o pastor e sua família aqui conosco. E agora nós vamos terminar esse culto. Antes, eu gostaria de lembrar aos irmãos, próximo, o pastor já falou que domingo pela manhã nós retornaremos o quê? A EBD, ó pastor, todo mundo que está aqui vai estar na EBD, ó que lindo. E à noite nós vamos retomar também com o nosso culto infantil. Papais e mamães, crianças de 4 a 10 anos, estaremos tendo nosso culto. Então seu filho não vai entrar mais aqui. Existirá uma recepção nas nossas salas anexas, onde ele vai ser recebido a cultuar ao Senhor. E essas crianças nessa faixa etária, eu vou pedir agora uma ajuda ao papai e à mamãe. Não traga brinquedo de casa, eles não vão lá para brincar com a gente. Eles vão cultuar ao Senhor. Não precisa trazer lanche também não. Dá café em casa. É rapidinho, são 2 horas. Então vai ser um momento maravilhoso que nós, os professores, o Ministério Infantil está ansiosos para estarmos juntos ali cultuando, tá bom? E os bebês também eu vou conversar com as mamães. Teremos também o culto infantil dos bebês. Afinal, eles não entendem aquilo que é pregado aqui. Mas eles vão entender lá, para quando crescidos aqui, eles também compreenderem a palavra de Deus. Vamos colocar de pé e vamos cantar Somos Corpo, porque nós somos também corpo e família do Senhor. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso, diga pro irmão, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo declare pro seu coração. Isso. Eu declaro a paz em Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados.
gente vai cantar Somos Corpos. Agora eu vou copiar, que eu vi um negócio tão lindo daqui. E todo mundo vai fazer, foi de Marcos. Quem tá com sua família aí, abraça a sua família aí do lado e nós vamos cantar Somos Corpo. Quem tá com sua família. Isso. Isso. Somos Corpos. A igreja. Abençoe e tenhamos uma semana abençoada. Só lembrando, o culto de quarta-feira da ceia começará às 19h30, porque o nosso horário de toque de recolher é às 22h. Como é na semana, muitos irmãos trabalham, então vai começar às 19h30 a nosso culto de celebração ao Senhor, quarta-feira da ceia.